Fala galera, vem comigo fazer resolução, olha só, da sexta questão da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2003, nível S. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Quantos pares de números inteiros positivos x e y satisfazem a equação? Olha só a equação que a gente tem aqui, ó. X mais 2y igual a 2 elevado à décima, ok? Primeiro, uma equação com duas variáveis, a gente pode isolar uma, né? Escrever em função da outra variável. Então aqui eu vou isolar o x, por exemplo, ok? Então, note que, isolando o x, a gente vai ter x igual a 2 a décima menos 2y, tranquilo? Agora, olha que coisa interessante, a gente pode colocar o 2 em evidência, né? Tranquilamente, isso mesmo. Então, ó, o nosso x eu posso escrever assim, ó, 2 que multiplica 2 a nona menos y. Agora, o que me tira essa igualdade? Olha só, vamos analisar essa igualdade aqui. Observe que para cada valor de y que eu colocar aqui, eu tenho um valor de x correspondente lá, não é isso? É isso mesmo, beleza. Então, quantos valores de y eu posso colocar aqui? Isso é simples. Vamos analisar a questão antes de eu dar a resposta. Vamos analisar a questão, olha só. Quantos pares de números inteiros positivos? Então, primeira coisa que a gente tem que analisar é que o x nem o y pode ser zero, beleza? E eles têm que ser números positivos, ou seja, de 1 para cima. Então, observe que eu posso substituir o y por 1, aí eu tenho um valor de x. Eu posso substituir o y por 2, tenho outro valor de x. Quantos números eu posso colocar aqui no y? Todos os números até 2 elevado à nona. Excluindo 2 elevado à nona, claro. Por quê? Todos os números que eu colocar aqui, eu vou pegar o 2 à nona e vou subtrair por esse número. E esse número não pode ser 2 à nona, por quê? Porque se eu colocar 2 à nona, aqui vai dar zero. 0 vezes 2 aqui dá zero. E lembrando que o x não pode ser zero. Então, eu posso colocar 2 elevado à nona números menos 1, que é o próprio 2 elevado à nona, beleza? Então, essa quantidade de pares essa quantidade de números que eu posso colocar no y, que consequentemente vão me dar números, valores de x, beleza? Então, nosso gabarito, olha só, olha lá, meu povo, isso mesmo, gabarito letra A, beleza? Galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 7 da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2003, nível S. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Dois triângulos equiláteros são juntados para formar um hexágono cujos lados opostos são paralelos aqui, ó, na nossa figura, né, tranquilamente, beleza? São conhecidas as medidas de 4 lados desse hexágono, como mostrado na figura, e a pergunta é: qual é o perímetro desse hexágono? Galera, vem comigo analisar, né, bem de perto aqui, ó, bem maior a nossa figura. Primeira coisa que a gente já se pergunta, são triângulos equiláteros, beleza? Então, todo o ângulo interno mede quanto? Isso mesmo, mede 60, né? Agora, observe uma coisa interessante aqui, ó. Esse triângulo equilátero aqui que eu vou levar em consideração, beleza? Aqui a gente tem a base dele, beleza, facinho, né? E aqui a gente tem um lado totalmente paralelo, né? Ora, esse ângulo, se você notar, é exatamente correspondente a esse ângulo aqui. O que isso nos dá? Com essa informação, a gente acaba de saber que todos os triângulos formados, eles são equiláteros também, beleza? Bruno, mas para que a gente vai utilizar isso? Só saber que todos os triângulos é equilátero? Bem simples, meu querido. Olha só, olha para o triângulo de lá de cima, esse daqui, ó. Olha para esse triângulo aqui, beleza? Observe que, se ele é equilátero, e esse tamanho aqui mede 6, então aqui também mede 6. E aqui também mede 6. Primeira informação é essa. E a gente vai fazer isso aí em todos os triângulos, beleza? Então, observe que esse triângulo aqui, a gente tem o lado dele medindo 11, então aqui mede 11 e aqui mede 11. Bruno, que legal, né? Pode fazer isso aí em todos que eu quiser? Pode, são equiláteros. Agora, observe que esse não tem medida de lado, né? O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente colocar aqui um x. Então, aqui o lado mede x. Note que isso aqui mede x e isso aqui também mede x porque ele é equilátero. E para esse outro triângulo que também não tem nada, também coloca, só que coloca outra letra, né? Vou colocar y, beleza? Então, aqui mede y. Legal. Deixa eu ajeitar esse y, né? Y, beleza. Agora, note que
o perímetro do hexágono é composto pelo quê? Ó, ele é x mais y mais todos esses valores aqui, né? Então, vamos fazer quem é o perímetro dele. Eu vou colocar aqui o perímetro do hexágono, ó. Perímetro do hexágono é igual ao x mais o y, mais os valores que a gente tem, né? A gente dá para colocar já a soma, né? Fica bem melhor. Então, ó, 6 mais 15 dá 21, né? Mais 11 dá 32, 44, né? Então, tranquilamente aqui, ó, 44, né? A soma dos números que estão aí, beleza. Então, o perímetro é x mais y mais 44, tranquilo. Agora, observa uma coisa interessante. Quanto mede só esse lado aqui que eu vou fazer, ó, em roxo? Esse lado aqui mede quanto? Ele mede 6 mais 15 mais 11. 6 mais 15, 21, mais 11, 32, não é isso? Então, o 32 é o lado desse triângulo aqui, que se eu observar esse outro lado que eu estou acabando de fazer aqui para vocês, eu vou até fazer mais com a linha mais grossa, ó. Esse lado aqui é o lado do mesmo triângulo. Então, ele também vale 32, ok? Só que se você notar, ele é x mais y mais 6. Então, esse 32 é exatamente igual a x mais y mais 6. Tranquilo? Então, note que eu posso colocar aqui, isolar o x mais y. Passa o 6 para cá. Então, nosso x mais y vai ser igual a 32 menos 6. Ora, 32 menos 6, 20, isso mesmo, 26. Então, nosso x mais y é igual a 26. Só que se você notar, quem é o meu perímetro? Quem é a minha resposta? É o meu x mais y mais 44. Ora, se o x mais y é 26, então o meu perímetro do meu hexágono é 26 mais 44, meu povo. 26, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Nosso perímetro é igual a 26 mais 44, que vai dar quanto? 70, né? Então, nosso perímetro aqui, meu povo, 70. Então, a gente chega no nosso gabarito. Olha só que coisa bonita. Gabarito, letra D. Beleza? Pra galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 8 da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2023, nível S. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Um quadrado de área 84 foi dividido em 4 quadrados, beleza? Aqui tá a figura, né, pra gente ficar a parte disso. Desses novos quadrados, que está na parte superior à esquerda do quadrado original, foi pintado de preto. Então, foi pintada aquela parte lá de preto, né? Tranquilo. O que está na parte inferior à direita também foi dividido em 4 quadrados menores. E assim por diante, infinitamente, beleza? Se esse processo for repetido infinitamente, qual será a área pintada de preto? Galera, primeira coisa, né? Quanto é a área daquela pequenininha ali? Beleza? Daquele 1/4 do quadrado grandão. Ora, se o quadrado grandão tem área 84, para saber quanto é 1/4, é só dividir por 4, né? Então, 21. E observe que o próximo quadrado, né? Ele vai ser esse próprio 21 sobre 4, né? Então, é 21 sobre 4. E o outro vai ser 21 sobre 4 dividido por 4, ou seja, 21 sobre 16. Galera, vocês podem ver uma coisa interessante que está se formando aqui. Olha só, 21 sobre 4, 21 sobre 16, depois vai ficar 21 sobre 64, ou seja, isso é uma progressão geométrica. Então, a gente tem uma soma de infinitos termos de uma progressão geométrica onde a razão é 1/4, beleza? Então, aqui a nossa razão, né? Nossa razão é 1/4. O nosso A1, que é o primeiro termo, é 21. E a gente sabe que tem uma formulazinha pronta para poder calcular a soma de infinitos termos de uma progressão geométrica cuja a razão seja um número entre 0 e 1, né? Qual a fórmula? É simples, né? A soma dos infinitos termos é o A1 dividido por 1 menos a razão. Simples, meu povo. Então, ó, vamos substituir nessa fórmula, né? Olha só como a gente vai ficar. Vou apagar tudo isso aqui, porque a gente já sabe quanto é os negócios, né? Então, olha só. A1 é 21. A soma vai ser igual. Sobre 1 menos a razão, que é 1/4. Ora, 1 menos 1/4 dá 3/4, né? Então, a gente tem 21 sobre 3/4. Divisão de fração.
Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 21 dividido por 3 dá 7. Então, ficou 7 vezes 4. Isso mesmo, meu povo. 7 vezes 4, 28. Então, significa que quando a gente somar todas essas áreas pretas, a soma total vai dar 28, meu povo. Gabarito, olha só. Letra B, tranquilo? Fala, galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 9 da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2023, nível S. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Lia quer escrever os inteiros de 1 a 9 nas casas do tabuleiro. Essa daqui, beleza? Esse tabuleiro que está aí acima. De modo que os inteiros escritos em quaisquer 3 casas consecutivas tenham soma como um múltiplo de 3. Ou seja, a soma, né, tem que dar um número divisível por 3. Tranquilo, né? Os números 7 e 9 já foram escritos. E a pergunta é, de quantas maneiras diferentes ela pode preencher as casas restantes, né? Então vem comigo, vamos fazer a resolução dessa questão. Olha só, trouxe aqui bem maior para a gente, né, visualizar, entender direitinho. E observe que, como o 7 e o 9 já estão escritos, a gente pode começar, né, com o valor, os possíveis valores que eu posso colocar entre o 7 e o 9. Observe que, se a gente souber quantas possibilidades a gente consegue colocar em cada uma das casas, a gente pode tranquilamente usar o princípio fundamental multiplicativo, porque o total de possibilidades é a multiplicação das possibilidades individuais, tranquilo? Então, a gente só precisa saber quantas possibilidades tem para colocar em cada casazinha, ok? Se ela já colocou os números 7 e 9, quais outros números que ela pode ter, né, que colocar? Observe que é de 1 a 9, não é, então ela pode colocar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 não, né? E o 8. E o 9 não, porque já tem, beleza? Então, ela tem à disposição todos esses valores aqui para poder colocar nesses espaços. Vamos começar pelo o que está entre 7 e 9, né? Quais números eu poderia colocar exatamente nesse espaço aqui? Observe que aqui a gente tem 3 consecutivos, né? E 7 mais 9 dá quanto? Isso mesmo, dá 16. Para essa soma ser um múltiplo de 3, ela pode ser mais 2. Então, eu posso colocar o 2, que vai dar 18. Posso colocar o 2 mais 3, né? Porque sempre que eu pego um múltiplo de 3 e somo 3, eu tenho outro múltiplo de 3. Então, posso colocar o 2, posso colocar mais 3, que vai ser 5, e mais 3, que vai ser 8. Observe que eu tenho 3 possibilidades, então eu vou colocar as possibilidades embaixo, beleza? Então, para esse quadradinho, eu tenho 3 possibilidades, tranquilo? Beleza, vamos fazer a mesma análise em todas as outras casas, meu povo. Olha só, nesses 3 aqui. Lembre-se que nessa casa aí que a gente colocou 3 números, um deles a gente vai usar. Qual vai ser? Não importa, beleza? Porque a gente só quer saber as possibilidades, não quem é o número que a gente está colocando. Então, se um deles a gente vai usar, por exemplo, eu tenho que riscar um desses das possibilidades. Então, por exemplo, eu não posso usar, sei lá, o 2 mais, tranquilo? Porque o 2 eu vou colocar nessa posição. Lembrem-se, eu não estou me prendendo a valores. Eu quero saber quantas possibilidades eu tenho. E observe que se eu tenho 3 possibilidades para colocar ali entre 7 e 9, uma delas eu tenho que colocar, restando as outras 2 para colocar nas outras casas, ok? Tranquilo? É importante ter isso em mente, ok? Então, observe que 7, né? 7 mais 2 vai dar 9, 7 mais 5 dá 12 e 7 mais 8, né, dá 15. Então, na soma somente desses dois aqui, a gente já tem um múltiplo de 3. Ora, se a gente já tem um múltiplo de 3, para a gente ter uma soma que ainda continue sendo um múltiplo de 3, eu tenho que somar um múltiplo de 3. Quais são os múltiplos de 3 que a gente tem disponíveis? 3 e 6, beleza? Então, o que vai ficar nesse espaço tem que ser um múltiplo de 3. Logo, a gente pode tranquilamente colocar o 3 ou o 6. Lembrando que, né, a gente não se prende a valores, mas sim quantas possibilidades a gente tem. Então, eu tenho 2 possibilidades para colocar nesse quadradinho. E lembrando, né, que eu tenho 2 possibilidades e uma delas eu vou colocar. Então, ó, por exemplo, eu coloco o 3 aqui, beleza? Então, se você observar, o 2 e o 3 já estão, ó, eliminados. O 2 e o 3 já estão eliminados, beleza? Vamos fazer a análise para todos os outros aqui. Observe que os desse quadrado
junto com 9 dá exatamente o quê? Ó? 2 mais 9 dá 11. Para ser um múltiplo de 3, eu posso somar 1, não é isso? Então, eu tenho como possibilidade o 1. 5 mais 9 dá 14. Para ser um múltiplo de 3, eu posso somar 1. 1 já está lá. 8 mais 9, a gente tem exatamente o quê? Também, eu posso somar 1. Mas lembre-se que a soma tem que dar um múltiplo de 3. Então, pode ser um 1 ou um valor, né, mais 3, que é o próximo múltiplo. Então, pode ser o 1 ou mais 3 vai dar quanto? Mais 3. 1 mais 3 dá 4, né? Então, ou 4. Vou colocar aqui 1 ou 4. Mais 3 daria 7, só que o 7 já está lá, então não pode, né? Então, observe que após o 9 eu tenho duas possibilidades. Então, aqui eu tenho duas possibilidades para esse quadradinho. Sendo que uma das possibilidades eu vou utilizar, né? Então, eu vou cortar aqui o 1. Tchau, tchau, 1 para você também já era, beleza? Então, vamos continuar aqui, né? Observe que o 9 mais o 1 dá 10, né? Para ser múltiplo de 3, teria que somar 2, ou, né, mais 3 mais 3. Então, poderia ser o 2, mais 3, 5, mais 3, 8. Só note que o 2 já era, porque eu já coloquei ele lá no espaço entre o 7 e o 9, então o 2 eu não posso, beleza? Então eu tenho como possibilidade somente o 8 ou o 5, tranquilo? Então aqui eu tenho duas possibilidades também para esse quadradinho, beleza? E lembrando que eu tenho duas possibilidades, só que um desses eu tenho que escolher. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o 5, certo? Então o 5 também na nossa sequência, tchau, tchau, já foi. Tranquilo. E a gente, né, continua esse padrão. Observe que a gente tem aqui, ó, nessa sequência aqui, ó, nessa sequência aqui. A gente tem 1 mais 5, 6. 6 mais quanto dá múltiplo de 3, né? Sempre somando os múltiplos de 3. Então, eu posso colocar 3, 6, né? O 9 já tem, não posso. Então, eu posso colocar o 3 ou 6. Mas se você notar, o 3 eu já usei lá no canto, né? Então, só tem uma possibilidade. Eu só posso colocar o 6 aqui. Então, é somente uma possibilidade, tranquilo? Então, o 6 também já era, ó. Tchau, tchau, 6. Nesse daqui, eu posso colocar quem? Vamos utilizar o mesmo raciocínio. Então, agora, os consecutivos que a gente está usando são esses daqui, beleza? A gente tem 5 mais 6 dá 11, mais 1, 12, ou os múltiplos, né? 1, 4, beleza? Observe que 1 eu já coloquei, então eu tenho que colocar o 4 aqui, restando só uma possibilidade, e só restou um número para colocar, que é somente uma possibilidade, né? Que é justamente lá o 8. É o 8? Isso aí, o 8. Então, só restou 8 para colocar. Então, somente uma possibilidade. E lembre-se, aqui embaixo estão as possibilidades. E pelo princípio fundamental, né, a multiplicação das possibilidades individuais é o total de possibilidades. Então, a gente tem que fazer isso aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. E 24 é letra, isso mesmo, povo, gabarito, letra E. Lembrando, galera, que tem outra forma de fazer essa resolução, beleza? Qual é essa forma? É você sabendo os restos, ok? Se você saber o resto da divisão, você também tem como fazer essa questão tranquilamente, beleza? Eu preferi fazer dessa forma aqui, porque eu acho bem mais interessante, que você utiliza mais o raciocínio, já treina para outros tipos de questões, beleza? Mas também tem essa outra possibilidade. Então, olha só, gabarito letra E é a nossa resposta. Tranquilo? Fala, galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 10 da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2023, nível S. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Qual é o algarismo das unidades do valor da expressão? Então, olha só a expressão que a gente tem. 5 à quinta mais 1 vezes 5 à décima mais 1 vezes 5 à 15 mais 1. Aí você me pergunta, Bruno, a gente vai precisar calcular essas potências, somar 1 e depois multiplicar tudo para saber o das unidades? Não, não, não. Observe que se você saber quem é o algarismo das unidades desse número, desse e desse, você pode multiplicar os três e ver qual vai ser o algarismo das unidades. Ah, Bruno, mas mesmo assim eu tenho que calcular. Não, não. Como a gente vai fazer? A gente identifica o padrão e projeta. Ah, Bruno, identificar padrão. Tem padrão? Tem sim. Olha só, vamos então observar que tem potências de 5, né? Vamos ver se as potências de 5 têm algum padrão, tranquilo? Então, olha só, 5 elevado a 1. Ah, isso aí é fácil, dá 5, né?
5 ao quadrado. 5 vezes 5 que dá 25. Tranquilo, né? 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5 que dá 125. Ó, tá começando a parecer um padrão, né? 5 à quarta, vai, 5 à quarta. 5 à quarta é 125 vezes 5, que é 625. Opa, Bruno, quer dizer que nas potências de 5, sempre a unidade termina em 5? Isso mesmo, sempre a unidade termina em 5. E se você observar, tem potência de 5 mais 1. Então, as unidades vai ser 5 mais 1 vai dar 6. Então, significa que as unidades desse vai dar 6. Mesmo raciocínio, a unidade desse vai dar 6. E mesmo raciocínio, a unidade desse vai dar 6. Utilizando o mesmo raciocínio. Ah, Bruno, então, o que vai acontecer agora? Eu tenho um número que termina em 6 vezes um número que termina em 6. Quanto é 6 vezes 6? 36. Então, quando eu fizer a multiplicação desses dois números com unidade 6, a resposta ainda vai dar unidade 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Então, ainda vai ser unidade 6. Mas, Bruno, tem que multiplicar pelo outro também. Isso. Então, esse daqui da unidade 6, eu multiplico pelo outro, que também é unidade 6. E 6 vezes 6? 36, meu povo. Então, ainda vai continuar sendo unidade 6. Muito fácil e simples. Então, ó, qual é o algarismo das unidades? Isso mesmo, olha lá, o nosso gabarito, meu povo. Gabarito, letra E. O nosso algarismo das unidades é o valor 6. Beleza? Tá gostando das resoluções? Deixa aí o like. Deixa seu like, compartilha, né? Se inscreve no canal e eu te vejo na próxima questão. Tamo junto e é nóis. Valeu, hein?